Olá, que a paz de Cristo esteja agora envolvendo a sua casa. Afinal, nós estamos aqui com o culto em seu lar, quando nós reservamos um espaço, literalmente falando, pois é o espaço da sua casa, e eu daqui, para juntos cultuarmos a Deus, para adorarmos a Deus e buscarmos a direção dentro da sua palavra, para que nós possamos seguir, para que possamos ter uma semana diferente. Você sabe que quando nós colocamos Deus à nossa frente, as coisas são diferentes, pois Deus abre portas, Deus nos orienta. Eu costumo dizer que um dos privilégios de ter Deus na sua vida, de ter o Espírito Santo em você, é você ter um Deus que sabe de tudo o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Por isso que o cristão salvo, o cristão que é entregue verdadeiramente a Cristo, ele vive em paz, ele vive tranquilo, mesmo em meio a tantas guerras, tantas lutas, ele vive em paz, ele vive tranquilo. Eu quero te convidar a estar conosco nesse momento, procure se desligar um pouco das coisas lá fora, tá bom? Para que você esteja conectado com Deus em oração. Ele vai falar ao seu coração. E hoje o tema é sobre o maior presente que Deus nos deu, a maior dádiva de Deus para a humanidade, de modo geral. Agora, recebe quem crê, quem busca, que é o Espírito Santo. Afinal, por que ele nos prometeu o Espírito Santo? Afinal, qual é a função do Espírito Santo dentro da gente? Será que o Espírito Santo é para falar em línguas? Será que o Espírito Santo é para dar demonstração dentro das igrejas? Bom, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Já pega a sua Bíblia, prepara a palavra de Deus, vamos juntos meditar. Eu gostaria de pedir a você que se inscreva nesse canal. Esse canal é novo. Como eu já expliquei aqui, eu estou iniciando esse canal, que é um canal de oração e mensagens. E eu ainda tenho poucos inscritos. O meu outro canal, com 170 mil inscritos, não existe mais. Ele foi cancelado, mas nós temos disposição para recomeçar. Mas recomeçar sozinho não dá, né? Eu preciso da sua participação. Então não basta apenas assistir. Tem muita gente que assiste ao longo da semana, mas se esquece, não faz por intenção, mas se esquece de se inscrever. Tá aí, ó, inscreva-se, tá bom, nesse canal, dá o seu joinha, o seu like, deixa aí o seu like e acione o sininho. E se inscreva, para que nós possamos fortalecer esse canal e ajudar mais pessoas. Bom, vamos a um louvor, e após esse louvor eu venho com a palavra de Deus. Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando pra com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar: contempla essa linda cidade em que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando no outro lado, no coral vamos cantar. Miguel, arcanjo, regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar,
pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita, é bonita, é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando no outro lado, no coral vamos cantar. Miguel, arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É bonita, é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. É bonita, é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É bonita, é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Muito bem, meus queridos, depois desse louvor maravilhoso que fala, Deus também fala através da música, quando a música é, de fato, inspirada por Deus. Ele traz mensagens edificantes ao nosso coração. Atos capítulo 1, versículo 3. Vamos meditar nessa palavra? Inclusive, compartilha essa programação com outras pessoas que necessitam de fortalecimento, de crescimento espiritual, de alinhamento com Deus. Atos capítulo 1, versículo 3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhe por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Olha só, Jesus não fez um pedido, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Qual foi essa ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram:
Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essas duas partes aqui eu quero dar ênfase. Quando ele disse, não saiam de Jerusalém, logo no comecinho do versículo 3, não saiam de Jerusalém até que todos sejam revestidos do poder de Deus. Ele deu uma ordem, não saiam. É como se ele falasse assim, olha, vocês estão proibidos pelo perigo que é estar sem o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Fiquem aqui, não adianta vocês quererem avançar sem o Espírito Santo. Então veja, aqui o Senhor Jesus já mostrou a importância do Espírito Santo na nossa vida. Por que Ele nos deu o Espírito Santo? Ele não nos deu o Espírito Santo para falarmos em línguas. Como muita gente pensa, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar na língua dos anjos. Ele não nos deu o Espírito Santo para ficar girando dentro das igrejas, para ficar com essas práticas que é comum a gente hoje, no fim dos tempos, assistir pelas redes sociais. Não, o Espírito Santo não é dessa forma. Não é dessa forma. O Espírito Santo não age no nosso exterior. Ele age no nosso interior, que se reflete no exterior. De que maneira? Veja, primeiro ele disse, não saiam daqui, vocês precisam estar preparados. O Espírito Santo é quando Deus nos capacita, quando Deus nos dá ousadia, quando Deus nos dá coragem. Lembra que está escrito que nós não recebemos um espírito de medo, mas um espírito de poder e moderação. É o espírito da determinação, é o espírito do equilíbrio, é o espírito da ousadia, da determinação, porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é intrépida. Quando ela fala, não gritando, mesmo falando mansamente, calmamente, ela passa a autoridade. Lembra que eles se admiravam do Senhor Jesus? Quando Jesus pregava, fazia seus sermões, no maior equilíbrio, sem gritaria, o povo dizia, que autoridade, porque Jesus exalava o perfume do Deus Pai. E nós hoje exalamos o perfume de Cristo, que é a essência, que é a sua unção. Então, primeiro ele disse, não saiam daqui, vocês não podem correr o risco de saírem daqui sem que recebam a promessa. Qual foi a promessa? O batismo com o Espírito Santo. Aí, num versículo embaixo, ele diz, no versículo 8, ele diz, receberão poder. Que poder é esse? O poder é a autoridade. O poder é, digamos, a coragem, a intrepidez, o poder para libertar, o poder para transformar vidas, o poder para que, quando ministrar a palavra de Deus, ela venha alcançar os corações. O poder que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos foi dado para nos capacitar a viver neste mundo. Outro dia me perguntaram, uma pessoa só é salva se ela é batizada com o Espírito Santo? Veja bem, em Efésios capítulo 1, você tem a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, ele deixou claramente, capítulo 1, versículo 13, ele deixou claramente o seguinte, deixa eu pegar aqui os óculos para meditar aqui, ler com vocês. Olha só o que ele fala aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, lembra quando você foi evangelizado, você foi no culto, você ouviu a palavra de Deus, a Bíblia foi pregada, então você ouviu a palavra da verdade. No versículo 13,
o evangelho da salvação. Quer dizer, você foi na igreja, você ouviu o evangelho. Quando a gente vai na igreja, a gente vai para ouvir a palavra de Deus, o evangelho. A gente não vai para ouvir o que aconteceu na vida do fulano, do ciclano. A gente vai para ouvir o evangelho. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o evangelho da salvação, aí diz assim, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Veja como está claro aqui. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela crê na palavra de Deus, ela recebe a palavra de Deus, naquele momento, ela é selada com o Espírito Santo. Ela recebe um selo. Todo produto tem um selo de garantia. Todo produto tem uma marca que pertence a determinada empresa, a determinado cidadão ou cidadã. Quando você ouve a palavra de Deus, que você aceita, você se submete, você toma a decisão de obedecer, então naquele momento o Espírito Santo sela você, dizendo, você é meu, você é minha, você tem a salvação. E o batismo com o Espírito Santo é diferente do selo. O selo vem quando você se entrega, aceita o Evangelho, então você recebe o selo do Espírito Santo como garantia da salvação, pois você aceitou o Evangelho. E o batismo, aí a partir daí, você busca o batismo com o Espírito Santo, crendo, né? Crendo. Existe um tempo para receber o Espírito Santo, eu tenho que fazer mais coisas para receber o Espírito Santo? Não. Faz parte do processo da conversão. Basta você crer e dizer para Deus o quanto você necessita desse batismo do Espírito Santo. Você tem a salvação, você foi selado, mas você precisa do batismo com o Espírito Santo, que não é para ser salvo. Não é? Não. Para ser salvo é o selo, é você crer e aceitar. Agora, o batismo com o Espírito Santo é o poder que nós lemos aqui no começo, que te capacita para você vencer esse mundo, para você vencer a cada dia. Ou seja, você precisa, duas decisões que você precisa tomar. Primeiro é crer nessa palavra, no Evangelho da Salvação, que significa as boas novas, que significa a graça que Jesus nos deu na cruz. É você entender que você não é salvo pelos seus méritos, porque se fôssemos salvos pelos nossos méritos, todos nós estaríamos perdidos. Porque ainda que façamos coisas boas, dada a nossa humanidade, sempre vacilamos. Quando não pecamos por atitudes, o fazemos no pensamento, nos gestos, enfim, estamos sempre falhando. Mas graças a Deus, graças a Ele, olha só, graças a Deus. Lembra? Em tudo dei graças a Deus. Então, graças a Deus, o sacrifício de Jesus na cruz nos perdoa, nos purifica, nos lava, o sangue dele nos purifica, nos lava e nos conduz à salvação. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu quero orar por você nesse instante. Posso orar por você? Pai, em nome do Senhor Jesus, como é glorioso a gente poder usufruir dessa palavra, meditar na sua palavra. Às vezes estamos tão desorientados, tão perdidos, devido aos problemas, às lutas. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente já está tendo recaídas, mas a tua palavra, uma vez feita como nosso refúgio, nos traz luz. Por isso está escrito que ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina os nossos caminhos. Então, que essa palavra venha estar presente nesse coração e que o Espírito Santo, Pai, seja derramado agora na vida desta pessoa, na vida desta família. Guarda o teu povo, transforma os corações. Espírito Santo, faça a tua obra, completa a tua obra em cada vida.
pois eu entrego nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, não pelos nossos méritos, mas pela nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Deixa aqui nos comentários, eu sou salvo pela graça. O que você mais precisa é da salvação. As coisas desse mundo são passageiras, tudo passa, tudo tem o seu fim. Você hoje se alimentou, daqui a pouco tem que se alimentar de novo, amanhã tem que se alimentar de novo. É assim, a vida é uma rotina, é como um círculo. O sol vem, vai embora, a lua vem, vai embora, a noite chega, o dia chega, mas tem algo que não, tem algo que é eterno, que é a sua alma, que não tem fim, e ela precisa estar diante de Deus. Por isso está escrito que de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, deixa aqui nos comentários que a graça de Deus te salvou. Faça uma frase sobre a graça. A graça do Senhor me salvou. Escreve isso. A graça do Senhor me salvou. Isso é consciência, é você saber que você não foi salvo, não é salvo, não será salvo, porque você fez e acontece. Não, mas é porque a graça dele nos salva. Eu quero, mais uma vez, pedir a você para se inscrever no nosso canal. Não se esqueça, muitas pessoas assistem o programa, participam da oração, mas acabam se esquecendo de se inscrever. Se inscreva no canal, dá o seu joinha, deixa aí o seu like e também acione o sininho. Mas, mais uma vez, se inscreva no canal. Vamos alcançar muitas pessoas que necessitam de Deus. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração por sua vida econômica, pela sua vida financeira. Olha o que diz aqui Provérbios 3. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Veja que em um só versículo fala sobre ofertas voluntárias e fala sobre o dízimo. Oferta, quando diz honra ao Senhor com os teus bens. Deus está convidando você a ser uma pessoa generosa com a obra dele. Quando você tem disposição em ajudar a obra dele a crescer, então você tem disposição também para usufruir das promessas. Por isso que ele disse que aquele que planta, colhe. E a palavra de Deus é para abençoar a sua vida em todos os sentidos. Então, sobre a oferta, ele diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí ele se refere ao dizimista fiel. E se encherão, não fica sem promessa, se encherão fartamente os teus celeiros. Eu estou disponibilizando aqui os meios da conta da igreja para você que quer apresentar a sua oferta, quer apresentar o seu dízimo. E eu vou orar para que Deus venha te dar uma semana de prosperidade, que você venha alcançar suas metas, que você venha produzir, que você venha ver a mão de Deus na sua vida econômica. Tá bom? Então eu vou orar por você e você pode fazer aqui por esses meios a sua oferta, o seu dízimo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, está escrito, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Meu Deus, prospera. O Senhor disse que vai encher fartamente. Isso mostra que o Senhor quer não apenas abençoar, mas quer derramar o teu poder em forma materializada de bênçãos econômicas para que a vida desta pessoa venha transbordar, de maneira que ela venha usufruir do melhor dessa terra. É dom do Senhor, diz a tua palavra, que o homem tem uma vida próspera. Então prospera os dizimistas, prospera os ofertantes, derrama da tua bênção nesta casa, que esta semana seja uma semana de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Então, mais uma vez, eu te peço, se Deus tocou no seu coração, se você se sente movido pelo Espírito Santo, a nos ajudar para que nós possamos abrir a nossa igreja. Já temos a igreja em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e agora estamos focando Santa Catarina e precisamos da sua colaboração.
que não é fácil abrir uma igreja, né? Fazer nascer uma igreja, e precisamos da sua ajuda. Então você que quer voluntariamente, sem constrangimento, com fé, coragem, foi tocado por Deus, está aí os meios pelos quais você pode apresentar a sua oferta. Eu quero orar pela sua família e após a oração pela família, nós vamos encerrar o culto. Veja só, a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de lutar pelos nossos. Está escrito que aquele que não luta pelos seus é pior do que o incrédulo. Deus está nos convidando a perseverar pelos nossos familiares em oração. Eu sei que a gente não pode fazer tudo, mas o que cabe a nós fazermos, devemos fazê-lo, que é orar por eles, interceder por eles. Não desista, não desanima, não entregue a sua família à sorte. Creia, ore a Deus. Se você tem em mãos aí o nome do familiar, então escreve aqui nos comentários. Ou se você tem um pedido a fazer, escreve nos comentários, vamos orar. Senhor, abençoe esta família, Senhor. Visita cada lar que nesse momento necessita da tua misericórdia. Estende a tua compaixão. Que haja cura na vida daquele que necessita de cura. Libertação na vida daquele que necessita de libertação. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Chegamos ao final do culto em seu lar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e acionar o sininho. Eu tenho certeza que Deus estará iluminando muito a sua vida e a sua casa. Que esta semana será uma semana diferente, no sentido positivo, de bênçãos, de respostas para você. Que Deus abençoe, fique na fé, fique na paz, fique com Deus.